Aprender hoje a resolver problemas com frações. Problemas com frações são problemas que aparecem muito no nosso cotidiano. Por exemplo, quanto que seria 1/3 de 300 ml? 2/5 de uma xícara, 1/4 de uma xícara, é algo que aparece bastante no nosso cotidiano. Vamos ver esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Uma turma de estudantes é composta por 60 pessoas. Então, eu vou colocar aqui que o total de pessoas é 60 pessoas. Não é que a questão me falou? E tá me perguntando quantos são 2/3 dessa turma. Relembrando, para quem não viu a aula sobre frações, tem aqui no canal, vou deixar o link na descrição, dá uma conferidinha lá que eu expliquei um pouquinho melhor sobre frações. 2/3 de uma fração, nada mais significa aqui, que aqui é o total e aqui em cima é o que foi selecionado. Só que aqui no caso, ele já me falou o total, que foi 60. O que significa isso? Que ele dividiu esse 60 em 3 partes. Então, eu coloquei aqui a divisão desse total, que é 60, e dividi em 3 partes iguais. Ou seja, se eu pegar 60 pessoas e dividir em 3 grupos, cada grupo vai ter 20 pessoas. Ou seja, vou colocar aqui que cada grupo terá 20 pessoas, correto? Só que ele selecionou 2 desses grupos. Então, ou seja, vai ser 20 mais 20, que vai dar 40. Por quê? Porque foi selecionado exatamente 2 grupos desses 3 grupos que foram formados. Ou seja, 40 alunos, correto? Ou seja, só recapitulando. O número 2 vai ser a quantidade de grupos que foi selecionado. E o 3 foi o total de grupos. Então, toda vez que a questão de fração te der um total e ele te perguntar qual que é a fração desse total, você vai entender que o 3 aqui foi dividido, ou seja, a quantidade de grupos que foi dividido, esse total que no caso são 60 pessoas, e o número 2 foram quantos grupos foram selecionados, certo? Porém, a gente tem uma outra maneira mais prática de fazer sem precisar ficar desenhando figuras. Aqui eu coloquei assim, na prática, 2/3 de 60 é o que a questão está me pedindo. Só que na matemática, o de, ele representa o quê? Uma multiplicação. Ou seja, 2 vezes 60. Ou seja, 2/3 de 60. Você vai, então, multiplicar o numerador por numerador, 60 vezes 2, vou colocar aqui, 60 vezes 2, 120, e você repete o denominador. Ou seja, você vai fazer 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 vai dar 40 alunos, correto? Ou seja, 2/3 dessa turma representa 40 alunos. Vamos fazer mais um outro exemplo para fixar? Nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, numa classe há 40 alunos, então eu vou colocar aqui, eu tenho 40 alunos, e perguntou, hoje foram à aula 7/8 deles, quantos compareceram? Ou seja, então, a questão quer saber 7/8 de quem? De 40 alunos, que é o meu total. Ou seja, o que eu vou fazer? 7/8 vezes 40 alunos. Ou seja, eu vou multiplicar numerador com numerador, 7 vezes 40 vai dar 280. E você repete o denominador. Então, vai ficar 280 dividido por 8, correto? Então, se eu fosse fazer a multiplicação aqui, só para poder visualizarem bem, 28 dividido por 8, eu posso colocar aqui o número 3, porque 3 vezes 8 é 24. 24 aqui, eu repito, 28 menos 24 vai sobrar 4. Aqui desço o 0. 40 dividido por 8 vai dar 5. 8 vezes 5 é 40. Então, 40 menos 40, 0. Ou seja, 7/8 de 40 alunos vão ser 35 alunos. Uma outra maneira de pensar sobre os problemas de frações, o que vocês podem fazer? Você pode também, na realidade eu vou manter esse exemplo aqui, tudo bem? Vou colocar aqui, ó,
para vocês lembrarem que tem uma primeira maneira. Uma segunda maneira de resolver é que você tem a mesma pergunta, 7/8 de 40. O que você pode fazer? Você pode pegar o 40 e dividir por 8. Por quê? Ele pegou esse total, que são 40, e dividiu em grupos de 8. Então, você vai fazer 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 é 5. Só que ele pegou 7 grupos de 5 pessoas. Então, vai ser 7 vezes 5, que vai dar 35 alunos. Ou seja, é uma mesma forma de fazer o mesmo problema. Vou colocar aqui o sinal da divisão e aqui em cima uma multiplicação para lembrar o passo a passo, tudo bem? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.